Relaxamento progressivo com música. O trabalho de George Lazonoff ao estabelecer a ciência da sugestologia e sugestopedia, que é a aplicação do poder de sugestão ao processo de aprendizagem, também tem aplicações com respeito a você e eu em termos de reprogramar a nossa mente subconsciente. Se podemos aprender uma matéria como francês ou inglês e podemos aprender história ou matemática, se podemos aprender algo muito rápido como resultado de um relaxamento profundo e música num processo sistemático e organizado, não poderíamos também aprender novos sistemas de crenças, não poderíamos também aprender novas ideias, conceitos, características, qualidades, não poderíamos desenvolver confiança, valores, habilidade para ganhar mais, para sermos melhores pais, melhores chefes, etc., usando as mesmas técnicas? Com certeza que sim. Agora, com os anos e com os séculos no transcurso da humanidade, os grandes místicos, os grandes líderes, os grandes mestres religiosos, os grandes filósofos e os grandes pensadores têm descoberto que ao se relaxar profundamente, mesmo sem música, só relaxando profundamente, meditando ou concentrando-se em ideias ou pensamentos em particular, ou seja, uma qualidade ou um mantra ou algo mais, o relaxamento profundo e a meditação sobre um pensamento em particular nos permite internalizar o pensamento. Eu falarei disso por um segundo. A chave é o relaxamento profundo. Lembre-se que falamos da lei de relaxamento. Quanto menos esforço em conquistar, melhor funciona. Em todos os trabalhos mentais, o esforço se vence a si mesmo. Portanto, quando coloca uma informação nova em sua mente, em um estado de relaxamento profundo, se aceita muito mais rapidamente. Se deseja se tornar um independente, entusiasta, positivo, rico, influente e um ser humano de sucesso, deverá mudar a sua programação mental para que sua programação mental, suas crenças, seu conceito próprio, suas convicções essenciais, fundamentais, sejam consistentes com o que deseja experimentar por fora. E o relaxamento profundo é a chave. Essa relaxação é a chave para o baú das riquezas. Esse relaxamento é o que libera o seu potencial bloqueado. E a maioria do nosso tempo moderno, temos buscado formas de fazer as coisas mais difíceis, de forçar as coisas, de encaminhá-las. Cada vez vemos mais e mais ao estudar a história do homem e as religiões orientais, que a chave para facilitar as coisas é o relaxamento. Até a Universidade de Harvard tem feito experimentos em relaxamentos e descobriu que até um processo de relaxamento profundo muda a atividade da onda cerebral sobre as pessoas que não se relaxam. E tem várias formas. Uma é a meditação. Bom, o que é a meditação? A meditação simplesmente é fechar os olhos, respirar profundamente e chegar ao estado alfa. É tão simples como isso, fazer uma respiração profunda, fechar os olhos, chegar a alfa e sua onda de atividade cerebral vai daqui para lá. Quando está sentado no banco de um parque sonhando acordado, é uma forma de meditação sem fechar os olhos. A meditação é muito saudável, relaxante e refrescante. O Dr. Herbert Benson, da Universidade de Harvard, descobriu que se repete a palavra seguidamente, isso basta. Se fecha os olhos e repete a palavra cada vez que exale, chegará a um estado de meditação em poucos segundos, ainda que nunca antes tenha feito. Assim que a meditação é saudável. O que faz? Relaxa todo o corpo, relaxa a mente, integra a personalidade, faz que se sinta mais calmo, mais seguro, diminui a sua ansiedade, pois faz que se sinta mais seguro de si mesmo e que seja menos provável que se enraive, que fique tenso, que durma melhor pela noite, consegue que fale melhor, faz que realize melhor suas metas, etc. A meditação e o relaxamento profundo é uma parte essencial para que alcance seu potencial. Às vezes as pessoas dizem, não tenho tempo. Quando não tem tempo, é o momento que mais deve fazer. Qualquer coisa que o leve a um estado de relaxamento profundo, o leva até o ponto em que sua mente possa trabalhar nos seus níveis de alfa e integrar a sua personalidade. A ciência a chama de psicocinese e diz que a meditação sobre qualquer tema realmente sintetiza
sintetiza e integra e unifica a mente. Bom, Lazonov também descobriu que o relaxamento da mente com a música, essa é a segunda parte, pode acelerar o processo. Que quando toca música suave, quando está num estado de relaxamento profundo, realmente pode chegar mais profundo para o relaxamento e sua mente se relaxa mais e, como resultado, trabalha melhor. Se combina o relaxamento com a música, mais a entrada da informação, ou a entrada de palavras ou ideias, pode aprender em uma média acelerada. Pode realizar mudanças do comportamento rápidos e permanentes. Atualmente no mercado existe um grande número de fitas subliminais onde tocam palavras ocultas abaixo do som das músicas, som do mar ou algo parecido. Tem muita investigação que mostra o trabalho com as fitas subliminares. Algumas das fitas subliminares que se vendem não se baseiam nessa investigação, se baseiam em outros princípios. Eu sugiro que escolha com cuidado quando as compre, porque algumas delas são completamente inúteis, muito caras e inúteis, e algumas delas são excelentes. A música mais as entradas de informação fazem com que a mente consciente, a mente que diz 1 segundo, não vou aceitar essa informação, faz com que a mente consciente, o guardião da porta subconsciente, se relaxe, se durma, e quando a mente consciente dorme, as palavras, combinadas com a música, chegam até a mente subconsciente e mudam e revisam toda a programação prévia e conseguem fazer a mudança permanente no comportamento. A isso chamamos o processo de programação em fita, que explicarei em um segundo. Deixa eu dar uma explicação breve com respeito a Muzak. Existem muitos sistemas que se desenvolveram agora. Sistemas que tocam uma espécie de música neutra como fundo musical, nos escritórios, armazéns, lojas. Em uma experiência em Montreal, um experimento nas lojas Dominion faz alguns anos, pegaram e estabeleceram o sistema Muzak, uma série de mensagens que diziam: não roubem as lojas, roubar é mal, se rouba o prenderão e levarão à justiça, se rouba, quando o julguem, darão um registro criminal, assim que o roubo na loja é algo que não deve fazer, e repetiam essa mensagem constantemente. Era inaudível para o ouvido humano. A única coisa que os compradores podiam ouvir era a música. Era uma loja que estava num lugar onde havia muitos roubos na loja. Descobriram que ao tocar isso, por um período de 2 meses, durante 2 meses tocaram essa mensagem com o sistema Muzak. E depois desses 2 meses, o número de roubos baixou 50% nessa loja. Deixaram 2 meses mais e ficou nesse nível, e depois voltaram a tocar música normal. No transcurso dos 2 seguintes meses, o nível de roubo voltou ao seu nível normal. Agora usam o mesmo processo, com certeza, e seguirão usando o Muzak para suas mensagens de vendas, para suas organizações de vendas, colocarão uma série de mensagens dentro do sistema Muzak, dirão a todos que gostam de vender, dirão: te fascina vender, é um grande vendedor, ama esse produto, visitará muitas pessoas, és um bom buscador de projetos, administra bem teu tempo, tudo uma série de mensagens com isso que se dissimularão por trás do sistema Muzak e verão que suas vendas subirão 10, 20, 30, 40, 50%. Em algumas operações em armazéns, tem sistemas dessa classe. Sistemas Muzak que dizem: não roubarás o teu patrão, não roube o armazém, etc. E o roubo ou vandalismo baixará 10, 20, 30% em questão de muito pouco tempo. Isso nos leva ao que chamamos afirmações em fita, que é o relaxamento progressivo com a música. Afirmações em fita são absolutamente maravilhosas. Afirmações em fita é uma forma de colocar suas metas em uma fita com música e tocar frequentemente para si mesmo em um estado de relaxamento. Chegam mais além da mente consciente, baixam até o subconsciente e começam a tornar-se verdadeiras em sua realidade. Começamos a usar afirmações em fitas faz vários anos. Agora tenho milhares de graduados que usam as afirmações em fita e só lhes direi isso, que cada meta que eu coloquei em uma fita musical e que escuto frequentemente se materializou em minha realidade. Cada uma delas se tornou realidade. E algumas delas em um período surpreendentemente curto. Esse é um dos descobrimentos mais surpreendentes. É um dos descobrimentos mais surpreendentes na educação. A afirmação em fitas
É um dos descobrimentos mais surpreendentes em todo o processo de estabelecimento e conquista de metas. Pode mudar sua personalidade, conquistar metas, aumentar sua renda, baixar de peso, deixar de fumar, fazer coisas notáveis com sua vida. E pode fazer de forma rápida e permanente usando esse método. As chaves para as afirmações em fita que precisa entender são: número 1 é uma forma de relaxamento profundo com música. O relaxamento progressivo é um método de ir por todo o corpo com palavras e relaxando cada grupo muscular. Quando toca a fita, ouvirá uma voz que lhe falará e estará cada vez mais relaxado e cada parte do seu corpo se relaxa mais e mais e mais profundamente. E cada vez estará mais e mais e mais profundamente relaxado. Descobrirá que toda a tensão fica fora de todo o seu corpo e seu corpo se relaxa por completo. Verá que sua mente consciente se relaxa e baixa até alfa. Segundo, isso é uma forma do que chamamos condicionamento heterogênico. O condicionamento heterogênico significa hetero, outro, e gênico significa mente. E nisso usamos a palavra você. É um processo condicionante no qual está ouvindo a fita, escuta a palavra você. Você se agrada muito a si mesmo. Você realmente se agrada ou você aceita uma responsabilidade completa de sua vida. Usa afirmações que são muito simples, claras, positivas, de tempo presente, mas no caso de você, por quê? Porque quando ouvimos outra voz, ainda que façamos nossa própria fita com a nossa própria voz, sempre usamos você. Quando absorvemos informação de outra voz pelo costume da nossa infância, de nossos pais ou de alguém mais, usamos você. Agora, tem algumas pessoas que dizem que se supõe que deve colocar na fita as palavras ganho, ou peso, ou me agrada a minha pessoa. Mas quando ouvimos alguém mais falando sobre si mesmo, não tem nenhuma impressão sobre o subconsciente. Quando faça uma fita que vai escutar, sempre deverá usar o você para receber a mensagem. Quando fala consigo mesmo, sempre digo eu sou, eu posso, eu faço. Um terceiro ponto é que é saudável, que é relaxante e refrescante. Se toca essa fita uns 20 minutos, e vamos dar-lhes essa fita em um momento. Se toca essa fita, quando chega em casa pela noite, se toca na metade do dia, será melhor que um cochilo, melhor que dormir um pouco, melhor que uma sauna, porque o relaxará e o refrescará. E se sentirá saudável, e ainda que não faça nada mais, fará sentir-se muito bem. O quarto requisito é que faça 2 vezes ao dia. O ideal é fazer 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. E faça com o estômago vazio. O melhor momento para tocar essa cinta é de manhã antes do café da manhã, e pela tarde, depois de chegar em casa, antes de jantar. Se só pode fazer uma vez por dia, faça no final da tarde. É melhor que um trago, é melhor que um Valium, é melhor que um Librium, o refrescará, levantará, suavizará sua personalidade, o fará sentir-se bem consigo mesmo. Assim que faça 2 vezes ao dia. O número 5, use música suave e relaxante. Pode usar quase qualquer música que goste. Suave, relaxante ou a música clássica que goste. Pode usar música barroca. Pode usar o barulho do oceano, pode usar música clássica suave de qualquer sinfonia que goste, mas música suave e relaxante como fundo é o que faz com que a mente se relaxe, se relaxe, se relaxe. E descanse. Pode usar música de flauta, pode usar música de violão, pode usar violino, pode usar qualquer coisa que seja relaxante. Que se acalme, que se tranquilize. Mas nenhuma música nem nada que tenha palavras. E outra característica disto é a posição que usa. A isso chamamos assumir a posição. Significa sentar-se direito, relaxado, com os olhos fechados. Isso chamamos assumir a posição e basicamente a posição é sentar-se numa cadeira, sentar-se totalmente erguido, os braços assim para frente, sem tocar. Feche os olhos, respire profundamente e somente escute a fita. A cinta está completa. Tudo o que tem que fazer é colocá-la e o levará a um estado de relaxamento profundo muito similar a este.
em um estado de relaxamento profundo. Enquanto está nesse estado de relaxamento, tocará uma série de 10 afirmações, 5 cada uma. E ao final dessas 10 afirmações, você regressará a um estado de total consciência. Todo esse processo leva uns 21 minutos no máximo. Muito simples, é completamente inofensivo, não tem que se preocupar por isso. Agora, algo muito importante com respeito a essa posição. Que esteja sentado na vertical. Alguém me disse, posso fazer antes de dormir? O que acontece é que se trata de fazer na cama ou encostado, é uma de duas coisas, ou acabará dormindo, e quando estiver dormindo a mensagem deixará de passar ao subconsciente, ou número 2, é que estará tão relaxado e renovado que se despertará e não poderá dormir. Não faça isso quando vá para a cama, e menos se tiver dificuldade para conciliar o sono. Tivemos muitas pessoas que estiveram passando por períodos de estresse em sua vida e descobriram que tocando isso, às vezes 5, 6, 7 vezes ao dia, puderam se acalmar por completo, superar a insônia e dormir profundamente pela primeira vez. Assim que, número 7, faça sem interrupções. Vá em algum lugar onde possa tocar sem interrupção. Se está perto de um telefone, desconecte-o e fique longe dele. Não tem nada pior do que tocar essa fita e ter que responder o telefone no meio ou que alguém o interrompa. Às vezes as pessoas perguntam, posso tocar no meu carro? Eu digo sim, pode tocar no seu carro, desde que dirija o seu carro com os olhos fechados. As pessoas dizem, posso tocar enquanto eu corro? Eu digo sim, se corre com os olhos fechados, porque se seus olhos estão abertos, e isto é importante, se seus olhos estão abertos, seus olhos estão bombardeados com tanta estimulação que não pode chegar a alfa. Assim que é importante lembrar disso, que não tenha interrupções, faça 2 vezes ao dia com o estômago vazio, não faça depois de beber nada, não faça depois de comer algo, e não faça depois de fumar algo mais forte que um cigarro. O que acontecerá como resultado disso? Esse processo só necessita de 2 coisas. Necessita disciplina, que falta para muitas pessoas, e porque muitas pessoas fracassam, e necessitam repetição. É muito simples. Repetição. O que acontecerá? Pois, a primeira vez que usa isto, notará um profundo relaxamento. Muitas pessoas dizem que se relaxam mais profundamente com essa fita que com qualquer outro processo que tenham testado. Alguns provarão a meditação e outras coisas mais. Segundo, encontrará que num lapso muito curto, em 2 ou 3 dias, se sentirá muito mais calmo. Se sentirá muito mais relaxado, melhor consigo mesmo. Descobrirá que seu ponto de reflexo, seus níveis de tensão baixarão. Em uma semana, as pessoas que o rodeiam notarão a diferença. Dirão, está fazendo algo diferente? Em um mês, as pessoas que só o conhecem de forma superficial notarão que existe uma diferença em sua personalidade. Um bom amigo meu, psicólogo, destacou que a forma com que primeiro notou o efeito dessa fita é que antes ficava muito tenso com o trânsito. Se dirigia no trânsito e alguém o fechava, ou se ficava engarrafado, ficava furioso e o que fazia? Descobriu que ao tocar a fita já não ficava tenso, só se relaxava e talvez se incomodava, mas só se incomodava uns segundos e voltava a se acalmar. Assim que é muito saudável e, é claro, não pode tocar essa fita e ser um tipo de pessoa estressada. Agora, sobre quantas metas pode trabalhar? Se faz sua própria fita, pode trabalhar de 10 a 15 metas em sua fita. Quando escreva suas metas, o que faz é isso, repita ao início de cada meta, o que é uma afirmação positiva em tempo presente. Sim, eu concordo. Eu concordo. Ou, sim, é verdade. Isso faz que reforce a afirmação e leva mais e mais profundamente ao subconsciente. Por exemplo, está escutando uma fita e fecha os olhos e a fita diz, você se ama a si mesmo incondicionalmente. Realmente se ama a si mesmo. Você diz, sim, é verdade. Mas quando diz isso à sua mente, está fazendo o seu subconsciente saber que é uma afirmação correta. Lembre, na afirmação, o efeito mais poderoso sobre seu subconsciente é o que se diz a si mesmo e no que crê. Se alguém lhe diz, olha, está muito bem hoje, você diz, sim, eu estou. Nota que isso é muito melhor para se sentir bem que se dissesse, não, estou um pouco chateado. Sempre esteja de acordo e aceite. Repetir.
Outro ponto que também é importante nisso é fazer frequentemente até que se torne um hábito. Coloque suas próprias afirmações. Faça suas próprias afirmações com respeito às suas metas. Por exemplo, se quer baixar de peso, coloque seu peso ideal aí. Se quer aumentar sua renda, coloque sua renda ideal aí. Se quer mudar seu temperamento, coloque seu temperamento. Melhor administrador do tempo, coloque melhor administração do tempo aí. Se quer ser criativo, coloque a criatividade. Se quer ter mais energia, coloque energia. Quer dormir à noite? Coloque dormir à noite aí. Seja o que seja que deseja na vida, você pode conquistar usando esse método e usando as instruções que lhe dei. Se quer fazer sua própria fita, é muito simples. Escolha uma música relaxante e toque em seu gravador. Coloque um cassete em outra gravadora de cassete. E, com a música de fundo, leia o roteiro que vem com o programa da fita. E depois leia suas próprias afirmações e repita cada uma 5 vezes. Se faz isso e depois lê todo o roteiro, terá sua própria fita e ao ir conquistando suas metas, o mais conveniente é que faça uma fita nova. A fita que eu dou com esse programa serve para que dure muito tempo, porque se fez depois de anos de experimentar com outras pessoas e descobrimos que as 10 metas dessas fitas são as 10 mais importantes. Se usa esse método de afirmação em fitas, em muito pouco tempo notará mudanças em sua vida, mudança nos resultados, mudança na saúde, mudanças no temperamento, mudanças na personalidade. E eu repito o que eu disse antes. Nunca coloquei uma meta com afirmação em uma fita que não tenha conquistado exatamente no momento adequado e exatamente da forma adequada. E te funcionará como funcionou para mim. Boa sorte! Os impérios do futuro são os impérios da mente. Winston Churchill. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para receber novos vídeos.